Porque o presidente do TSE respondeu hoje oficialmente ao Ministério da Defesa. Num documento, o ministro Paulo Sérgio Nogueira afirmou que os militares não se sentiam devidamente prestigiados pela Corte Eleitoral. O Theo Cury conta, então, qual foi a resposta do ministro Edson Fachin. Oi, Theo, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Depois, então, daquele ofício que o Caio Junqueira trouxe aqui na sexta-feira, de que as Forças Armadas se sentiam desprestigiadas depois de terem aceitado o convite para participar da Comissão de Transparência das Eleições, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, devolveu ao Ministério da Defesa um novo ofício. A gente separou um destaque desse texto que vocês veem aí na tela. O ministro disse o seguinte: aproveito o ensejo para revitalizar algumas informações sobre os atos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, reforçando assim o necessário diálogo interinstitucional em prol do fortalecimento da democracia brasileira. E no final do documento, Fachin escreve: renovo no ensejo os nossos respeitosos cumprimentos à Vossa Excelência, igualmente expressando nossa elevada consideração às Forças Armadas e a todas as instituições do Estado Democrático de Direito no Brasil. Documento, então, em resposta ao que foi enviado na sexta-feira pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. Acontece que no meio do caminho, Mona Lisa e quem nos acompanha, no sábado, o gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral divulgou um balanço de todas as propostas que foram feitas à Comissão de Transparência das Eleições para melhorar, para aperfeiçoar o processo eleitoral brasileiro. Das 32 propostas para melhorar as eleições desse ano, 10 foram elaboradas pelas Forças Armadas, pelos militares que fazem parte dessa comissão. Tudo isso em meio ao aumento do tensionamento entre o governo, por meio do Ministério da Defesa, e do Tribunal Superior Eleitoral. Foram 6 propostas das Forças Armadas aceitas na íntegra pelo TSE, 4 de forma parcial, 5 ainda vão ser analisadas nas próximas eleições municipais e apenas uma proposta dos militares acabou sendo rejeitada pela Comissão de Transparência das Eleições. Eu volto com você. Obrigada, Theo, pelas informações. Gente, agora a apuração da Carolina Brígido para a gente exatamente sobre essa história, porque nessa resposta aí o ministro Fachin, Carol, boa noite, bem-vinda, minha querida, elegantemente disse: olha, a gente já faz tudo isso e não é de hoje, não. Queria que você trouxesse os bastidores para a gente. Conta, Carol. Oi, Mona Lisa, boa noite a todos. Olha, a situação agora é pisar em ovos. Esse ofício das Forças Armadas veio na sexta-feira e ao longo do final de semana o ministro Edson Fachin ficou reunido com a assessoria dele para elaborar uma resposta elegante, como você bem disse, Mona Lisa. Então, assim, não é de bate-pronto a resposta, precisa ser muito bem estudada. Só que o ministro Fachin, ele não falou com outros ministros sobre esse assunto, não. Foi só com a assessoria dele mesmo. Então, a ideia do ministro Fachin foi manter esse diálogo amigável com os militares, mas sem deixar de passar alguns recados. Então, é um equilíbrio ali muito cuidadoso. Fachin reforçou nesse documento que é preciso, sim, ter um diálogo institucional em prol da democracia brasileira, mas lembrou que o TSE aprovou numa resolução no ano passado uma forma de como fazer os procedimentos de fiscalização e de auditoria no sistema eletrônico de votação. E aí o ministro diz que as entidades elas podem fiscalizar e auditar programas eletrônicos que serão usados nas eleições. E aí ele ressalta que várias entidades podem fazer isso. Isso desde dessa resolução de 2021, que são eles: partidos políticos, OAB, Congresso Supremo, Polícia Federal, várias instituições, entre elas, inclusive, Forças Armadas. Com esse parágrafo específico, o ministro Fachin, ele deixa claro que esses pedidos que as Forças Armadas têm feito ao TSE, eles já são contemplados desde o ano passado. Ou seja, essas sugestões que os militares apresentaram e que foram acolhidas pelo TSE parcialmente, elas já aconteceriam de alguma forma. Por exemplo, essa possibilidade de
partidos políticos contratarem empresas autorizadas, empresas privadas especializadas em auditoria. Isso já está previsto na lei das eleições. Então, agora a ordem é responder sim aos militares, mas de forma cuidadosa, para que os militares virem aliados da Justiça Eleitoral e não opositores.